Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso, a quem pertence a honra, a glória, a força e o poder. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero orar, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa palavra seja inspirada, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Fale conosco, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Deus seja louvado, estamos aqui mais uma vez. Ontem tivemos 2 cultos maravilhosos em nossas igrejas, também fizemos uma live nos 2 cultos e Deus abençoou. E hoje eu estou aqui de plantão na igreja, adorando, buscando, lendo. E, irmãos, eu estava com uma mensagem aqui preparada, mas veio uma no meu coração. O Espírito Santo me fez lembrar uma passagem bíblica que eu li. E essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Mexeu muito comigo até então. Às vezes a gente vive alguns momentos que Deus quer que a gente viva. Às vezes Deus nos dirige e a gente tem que estar atento a isso. Então preste atenção no que você vai ouvir. Deus me deu uma revelação tremenda em relação à mensagem que eu ia ministrar, mas veio ao meu coração uma outra passagem bíblica e eu quero compartilhar com você. Os irmãos estão se achegando aí. A nossa mensagem está no livro de Atos, capítulo 17 e versículo 16. E eu vou ministrar essa palavra. Está aí minha irmã Fátima Moreira se achegando, boa noite. Minha irmã Célia, minha irmã Áurea, glória a Deus. Os meus irmãos mais chegando aí, minha irmã Maria Márcia também. Glória a Deus, irmã Ana Laura, irmã Graça Duarte. Os irmãos estão se achegando aí, glória a Deus por isso. Edinaldo Oliveira, meu irmão. Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos para a palavra. Isso aqui mexeu comigo. Mexeu mesmo, eu estou falando para vocês que mexeu. Para quem está chegando agora e a ministrar uma palavra, Deus me deu uma outra. Diz assim no capítulo 17 do livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aqui diz a palavra de Deus que enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem que ele estava esperando? Timóteo e Silas. Diz aqui a palavra que o espírito dele se comovia em si mesmo, ele se sentiu incomodado no espírito, algo incomodou, algo o comoveu, porque ele viu a cidade entregue à idolatria. Aquilo machucou o espírito dele, machucou o coração dele, porque por onde ele andava, nas praças, tinha várias imagens, onde ele andava, tinha esculturas. E ele ficou muito triste, e você vai entender o porquê depois. Porque isso é obra do Espírito Santo. Lá em Atenas, a gente sabe que era uma cidade muito famosa na Grécia, onde surgiram vários filósofos, como Sócrates, Platão. E, irmãos, ele ficou muito triste, porque a gente sabe o destino daquelas pessoas que estão entregues à idolatria, que estão entregues ao pecado. A gente sabe o destino dessas pessoas, irmãos, e nós precisamos, em o nome de Jesus, falar da graça de Deus e do amor de Deus para estas pessoas. Como o apóstolo Paulo, ele se preocupou naquela cidade grande. Todo mundo tinha um ídolo, todo mundo se prostrava diante de uma imagem, aquilo machucou, aquilo ficou triste, mas ele não ficou batendo boca, discutindo ou falando mal a respeito da palavra em relação a essas pessoas, ele não ficou fazendo isso. Não, se você ler aqui, você vai ver que ele disputava na sinagoga deles.
ele começou a pregar para os gentios, ele começou a pregar para os judeus, ele começou a pregar nas praças, porque ele queria que as pessoas conhecessem a Cristo, conhecessem a Jesus. Irmãos, e ele começou a falar. Ele começou a pregar, uns começaram a zombar, outros começaram a falar, que esse paroleiro veio fazer aqui? Outros diziam, ele é pregador de deuses estranhos. Aí ele começou a falar de Cristo, ele começou a falar da ressurreição dos mortos, ele começou a falar de Jesus. E eu pergunto para você, e responda para você mesmo, como que você se sente quando você está num certo lugar e você vê aquela pessoa entregue às drogas? Quando você passa e vê aquela pessoa dormindo na calçada, na rua, como que você se sente quando você passa no ponto de prostituição e vê aqueles homens, ou aquelas mulheres, ou aqueles travestis? Como que você se sente? Você se sente incomodado? Aquilo te comove? A atitude daquelas pessoas mexe com você? Se mexer é sinal que o Espírito Santo está em você. Se está incomodando você, porque o Espírito Santo está impelindo você, porque a gente só tem compaixão das pessoas, só tem a verdadeira misericórdia das pessoas quando o Espírito Santo está em nós. Não tem como uma pessoa que tem um Espírito Santo ficar calado diante dessa situação, porque por mais que ela passe diante de uma pessoa, de repente, que está no ponto de prostituição, ela fala assim, Jesus abençoa, tem misericórdia. É assim que ela age. Ou de repente passa e fala, Jesus te ama, mas não tem como ficar calado. Quando a gente olha para aquelas pessoas que estão lá, irmãos, na Cracolândia, que estão usando drogas, pessoas que estão morando na rua, não tem como você não sentir, não tem como você não se comover por esta pessoa. Porque quem tem um Espírito Santo sente isso, irmãos. Não tem como. Se porventura a pessoa não sente mais isso pelo próximo, é sinal que ela se esfriou, ela está fria, irmãos. Se ela não sente mais essa compaixão, essa misericórdia, meu Deus do céu, ela está se tornando egoísta, está buscando o seu próprio interesse. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que anunciar Cristo. Eu estou falando de um homem chamado Paulo de Tarso, esse homem, irmãos, que teve experiências com Deus, e esse homem sozinho ali, Deus usou ele poderosamente naquela cidade idólatra. Ele falou de Cristo, ele enfrentou oposição. Irmãos, ele não teve medo porque o Espírito Santo o incomodou. E o Espírito Santo também nos incomoda. Às vezes ele fala para a gente assim, olha, vá orar, se separa um pouco. Olha, fale de Jesus para fulano, para cicrano. Às vezes Deus traz ao seu coração, traz à sua mente alguém. Deus está falando, ora por ela, interceda por ela. Vê uma imagem na vida de alguém e você percebe, nossa, essa pessoa está vindo na minha mente. É uma imagem que Deus mostra para você orar por ela, interceder por ela. Está precisando de ajuda, de um milagre, de um socorro, de um livramento, de cura. Só Deus sabe, mas Ele está te mostrando. Se Ele te mostrar o que está acontecendo, é porque Ele acontece em você. Às vezes Ele mostra só o rosto da pessoa. Então, entenda isso. Deus quer salvar, Deus quer libertar. Mas tem pessoas, quando olha para essas pessoas, tratam como objeto, como um copo descartável. E isso é muito triste. É como Jesus, uma certa vez, impôs as mãos sobre um cego. E Jesus falou, o que você vê? Eu vejo os homens como árvores. E quantas pessoas também não estão vendo pessoas, seres humanos, como árvores, como objetos, sendo que foram pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O diabo entrou nesse mundo e o diabo tem destruído essas vidas, o diabo tem acabado com essas vidas, tem feito essas pessoas de cavalo, e essas pessoas não querem estar ali, naquela situação de pecado, de erro, morando na rua, usando droga. Pastor, como que o senhor pode falar um negócio desse? Porque eu também não queria, quando eu estava nesse mundão, bebendo, quando eu estava fazendo coisas que não deveria de fazer, eu bati um arrependimento, mas eu não tinha forças para me libertar naquilo, mas graças a Deus que tinha alguém orando por mim, intercedendo por mim, falando de Cristo para mim, até que um dia Jesus veio e quebrou. Irmãos, nós precisamos orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, clamar pelas pessoas.
Quantos que não estão neste momento, irmãos, pensando em tirar sua própria vida? Às vezes está conversando com você, aparentemente parece estar bem. Às vezes a pessoa está até na rede social ou sorrindo quando pensa que não, tira sua própria vida. Pessoas pensando em fazer besteira. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. A Bíblia diz isso. O nosso espírito, eu tenho certeza, irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós que cremos em Cristo. Irmãos queridos, o Espírito Santo está nos incomodando, o Espírito Santo quer salvar, o Espírito Santo quer consolar, quer libertar pessoas. Jesus não veio para condenar, não é isto que nós devemos fazer com essas vidas. Às vezes a pessoa está se prostituindo, às vezes a pessoa se desviou, está fazendo 7 vezes pior do que ela fazia, mas não é para a gente condenar, porque Jesus falou: se ele tivesse ovelhas, se uma delas se desgarrar, ele deixa as 99 atrás dela. É isso que nós devemos fazer, pelo menos orar pela pessoa, não ficar criticando, mas a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Quem nos deu direito de julgar? O julgamento só pertence a Cristo. Nós temos que ter misericórdia daquelas pessoas. Nós temos, irmãos, que olhar para ela e ver que se a pessoa morrer naquela situação, ela nunca mais verá Deus, pessoal. Ela estará perdida na eternidade para sempre, no sofrimento eterno. Tem gente que não acredita nisso, você sabe disso, mas nós que somos de Cristo, nós sabemos que isso vai acontecer. Por isso que o espírito dele se comoveu, ele ficou comovido, ele se entristeceu. Imagino que de repente ele até chorou de ver aquele povo entregue à idolatria, ao pecado, à coisa errada, e as pessoas cegas. E ele começou a falar de Cristo, falar de Jesus. As pessoas estão cegas, irmãos. As pessoas estão sendo amantes de si mesmas. Ou as pessoas estão sendo desobedientes a pais e a mães. As pessoas estão sendo ingratas. As pessoas estão blasfemando. As pessoas estão sendo profanas. O diabo está operando, irmãos. O diabo está trabalhando. E nós, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que orar. Nós temos que interceder por essas almas, irmãos. Tem pessoa que está no crime, mas não quer estar lá, quer sair, irmãos. Tem pessoa que está na macumba, está na idolatria, está na cachaça, nas drogas, mas você pode ter certeza, assim como eu e você, ninguém é feliz nesse caminho. A gente sabe disso, ninguém é feliz. Tem gente que está cheia de mágoa, cheia de ódio, porque muitas coisas aconteceram na vida dela, na casa dela, coisas do passado que a pessoa carrega com ela, esses traumas que provocam amarguras. Jesus quer libertar essas vidas, Jesus quer transformá-las. A gente tem que parar com julgamentos, com condenação. Nós, como pregadores, pastores, não temos que buscar o nosso próprio proveito, de manipular as pessoas. Não, nós temos que apacentá-las, dar o alimento, dar o pão da vida que é Cristo. Orar pelas pessoas em o nome de Jesus. As pessoas precisam de ajuda, pessoal. Imagine, uma certa vez eu li um livro, quando o pessoal estava atravessando no navio, no barco, melhor dizendo, e o barco estava afundando, irmãos, e afundou. Aí, irmãos, tinha um homem com um saco de dinheiro, irmãos, estava rico, tudo que ele conquistou, ele trabalhou para conquistar aquilo. E ele sabia nadar. De repente, tinha uma jovem, uma criança que não sabia nadar, irmãos. E ele falou: não vou largar meu dinheiro para pegar essa criança não, pegar esse jovem, não vou fazer isso não. Eu suei para ganhar isso aqui. Ô irmãos, mas quando ele viu o grito de socorro, o desespero, ele jogou o saco de dinheiro e foi lá e pegou aquela criança, aquele jovem, e o salvou. Irmãos, não tem dinheiro que pague salvar uma alma, ver uma pessoa na presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, tem pessoas que estão se embriagando, que estão usando drogas, para tentar, irmãos, esquecer o seu dia a dia, para esquecer o sofrimento, para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Nós precisamos, irmãos, mas do amor de Cristo em nós, deixar esse amor crescer para que a gente venha se comover. Responda para você mesmo, isso te comove? Quando você olha no noticiário as tragédias, irmãos, quando você olha no noticiário certos tipos de matéria, irmãos, é muito triste. A gente sabe para onde essas pessoas vão. O apóstolo Paulo, irmãos, sabe o que ele fez? Ele começou a pregar, a ensinar, começou
a disputar com os religiosos, com os filósofos, começou a pregar nas praças. Eu fico imaginando a pregação dele. Olha, pessoal, Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus para salvar vocês. Olha, ele não precisa de ajuda do homem. Ele não precisa ser servido, pelo contrário, ele é o Todo-Poderoso, mas veio para servir através de seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, ele dá a vida eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida. Imagine, irmãos, imagine ele pregando Cristo, imagine ele falando de Jesus. Responda para você mesmo, há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não chora diante de Deus por causa de uma alma, por causa de um desviado? Há quanto tempo você não se separa e ora e intercede pela obra de Deus? Responda para você mesmo. Ou você só quer ficar no seu cantinho, ou só quer cuidar da sua vida. Não é errado não, mas não se esqueça, ame teu próximo a ti mesmo. Deus nos deu uma missão não somente para mim, mas para você, para todos os filhos de Deus. Temos que ser testemunha de Cristo. Irmãos, olha o que diz aqui no versículo 30, você já conhece, mas eu vou ler para você. Eu vou ler o versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Louvado seja o nome de Cristo. Irmãos, ele começou a pregar isso. Ele pregava nas praças. Às vezes as pessoas veem pessoas pregando na praça. Nem todo mundo é louco, não. Nem todo mundo é fanático, não. Tem muitos ali sendo usados por Deus, levando o evangelho de Cristo. E mesmo aqueles que são loucos, fanáticos, mas em algum momento ele fala alguma verdade. Irmãos, nós devemos estar atentos a isto. Em nome de Jesus, o mundo está doente. Ou se nós que somos sal da terra, irmãos, não adianta você colocar sal numa carne que está podre. Não. Nós somos o sal da terra para proteger, para salgar, para que não venha apodrecer, irmãos. Em o nome de Jesus, porque depois que apodrece não adianta, a carne é jogada fora. Nós temos que, em nome de Jesus, salgar com as nossas orações, ou com o evangelismo, a pregação. Se tiver uma oportunidade de você falar de Cristo para as pessoas, falar que Deus não leva em tempo, enquanto o tempo da ignorância. É isso que nós devemos pregar, não ficar julgando. Você é um drogado, você é um cachaceiro, você não vale nada, sua prostituta, sua sem vergonha, e você, ah lá, tá vendo esse macumbeiro, olha esse aí, adorador de imagem, vai tudo para o inferno. Não é assim. Você não vai ver o Paulo fazendo isso, Pedro falando isso. Jesus, o nosso mestre, não fazia isso. Aqui nós podemos ver Paulo falando de Cristo. Você tem que falar de Jesus e não condenar o que a pessoa faz. Nós não temos esse direito. Jesus, ele pegava só pesado com o fariseu. Aí sim, aquele que conhece não quer obedecer. Aí é diferente, mas com ovelha não, com as pessoas não. Não condeno as práticas pecaminosas das pessoas, porque elas nunca vão se converter. Você não tem que criticar, você tem que dar um antídoto, que é o sangue de Cristo, que é Jesus para essa pessoa. Não adianta você criticar uma pessoa que está com a alma cheia de orgulho, que está envenenada pelo pecado. Não, você tem que levar a Cristo, falar do amor de Deus, falar que Deus a ama. Pode ser a pior pecadora, o pior pecador. Se Deus nos alcançou, irmãos, irmãos, Deus pode alcançar qualquer um. E Ele quer fazer isso através de mim e você. Nós não temos que buscar os nossos próprios interesses. Não, misericórdia. E diz ainda, Deus falou, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que falar, olha, você precisa se arrepender e Jesus perdoa os seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você se arrepender, você será salvo. Como João Batista, que pregava o batismo do arrependimento e muita gente se batizava. Ele não pregava cura, ele não pregava libertação. João Batista sabia disso? Ele pregava o batismo do arrependimento, ele pregava o arrependimento. Não que seja errado pregar cura, pregar libertação, que eu prego. Mas muitos estão pregando mais só isso, não estão pregando mais arrependimento, para que as pessoas se arrependam e se convertam a Cristo. E venha se dedicar a Deus e viver para Deus, e não viver uma vida de pecado, e não viver uma vida torta, uma vida errada.
É isso, porque tem muita gente sendo curada, mas que não se converteu. Tem muita gente prosperando, mas que ainda não aceitou Jesus, não teve um encontro, porque precisa ser pregada a salvação, precisa ser pregado o arrependimento. E diz mais, porquanto tem determinado um dia, e que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu sei, você sabe, você que é cristão, você que é crente em Cristo Jesus, você sabe que um dia haverá o acerto de contas. Você sabe que um dia Jesus irá julgar os pecadores. Você sabe que haverá o trono branco, como diz em Apocalipse, e todos ressuscitarão naquele dia. Irmãos, estarão diante do Todo-Poderoso. Eu estou falando em relação aos pecadores. E nós sabemos para onde eles vão. Para onde eles vão, irmãos? A gente sabe para onde um idólatra vai. A gente sabe para onde a pessoa que se prostitui vai. A gente sabe para onde uma pessoa que usa droga vai. A gente sabe para onde vão os mentirosos, os efeminados, os homossexuais. A gente sabe para onde eles vão, irmãos. Hoje tem até igrejas. É coisa séria, irmão, que está acontecendo no mundo. Irmãos, hoje está tudo liberal, a Bíblia não fala isso não, irmãos. Temos que ter amor por essas pessoas, a gente sabe, não condene. Às vezes a pessoa fundou até uma igreja dos homossexuais, por exemplo. Daqui um dia tem as igrejas dos viciados, e por aí afora vai. Não, irmãos. Ah, mas estão falando de Deus, estão falando de Jesus. Irmão, tem que nascer de novo, tem que se arrepender dos seus pecados. A gente sabe para onde essas pessoas vão, nós temos que orar por elas, irmãos. Ter misericórdia dela e não ficar condenando essas vidas, essas pessoas, porque todos têm uma consciência, todos têm, você sabe disso. Você, quando estava no mundo, quando você fazia algo errado, a sua consciência acusava. A Bíblia diz isso, como eu também, não conhecendo Cristo, não conhecendo a palavra, mas Deus deu a consciência para o homem, ou para acusar ou para defender. Todos nós, irmãos, temos uma consciência. Os pecadores têm também. Eles sabem o que eles estão fazendo é errado, mas eles não têm força para se libertar. Ele precisa de um que seja mais valente que o valente, que é Jesus, irmãos. E nós precisamos falar de Cristo para essas pessoas. Nós precisamos orar, nós precisamos ser intrépidos, ousados, pedir: Deus me usa, Deus me dê intrepidez, Deus me dê sabedoria para falar de Cristo para essa pessoa, me dê sabedoria para essa pessoa que está desviada, ela está tão revoltada, Jesus, fala com Deus, ela está revoltada, ela não quer mais saber de igreja. Senhor, me dê sabedoria. Ele vai dar, não é ficar criticando, julgando os pecadores, quem se desviaram. Não, não é isso, não é isto. Misericórdia. E ele diz mais, aqui a palavra, nós sabemos para onde eles vão, irmãos, temos que orar. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Mesmo a gente pregando, tem aquele que vai zombar, tem aquele que vai criticar, mas tem aquele que vai ouvir, irmãos, que vai parar. O evangelho tem que ser pregado de uma forma ou de outra. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Olha aí, irmãos, ele ganhou ali filósofos, idólatras, para Cristo, com a mensagem de amor, de esperança, e não mensagem de condenação. O espírito dele se comoveu, ele viu aquele povo no erro, no pecado. Ele sabia, a gente sabe para onde essas pessoas vão quando morrer desse jeito. Irmãos, e quem tem um amor de Cristo, quem tem um Espírito Santo, ele se compadece, olha para o seu coração se ele endureceu em relação a isso. Se você não consegue mais ter misericórdia das pessoas, se o seu desejo é que tenha pena de morte, que essas pessoas morram, você precisa ter um encontro com Cristo, ou voltar ao primeiro amor. Responda para você mesmo. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, essas pessoas que têm ideologias malignas, nós temos que orar por elas, irmãos. Irmãos, não aceitar é verdade o que elas estão pregando, discursando, mas orar pela alma dela, irmãos. As pessoas estão levando tudo para o lado pessoal, até na política. Tem pessoas que são usadas pelo maligno, irmãos.
tem ideologia de aborto e outras coisas mais. Mas, irmãos, a gente também já foi do mundo e fazia coisas terríveis. Essas pessoas precisam de oração, de libertação. Imagina uma dessas pessoas se convertendo, irmãos. Vai ser influência, vai ganhar outras pessoas que a gente não vai alcançar. Está faltando para nós sabedoria, amor, compreensão, compaixão. Ser mais sensível como ele foi, o apóstolo Paulo, que se comoveu. Você se comove com o sofrimento de alguém. Quando você vê alguém comer comida do lixo, procurando ali, é muito triste, irmãos. Esses dias, ai meu Deus, esses dias estava eu e minha esposa de carro e passou uma mulher, irmãos, para perceber problema mental, nua. Estava com a roupa, mas sem calcinha e sem sutiã. Eu falei, filho, olha aquilo. Irmãos, isso dói. Tem pessoas usadas pelo maligno que é carnal, não entende. E não percebe que aquilo é espiritual, o demônio tomou a mente da pessoa. Uma certa vez isso aconteceu também, na Marginal. De repente o trânsito começou a parar e de repente uma mulher tirou a roupa, toda a roupa, e ficou nua, irmãos. E não deu para mim parar, porque se desse para mim parar, irmãos, eu tirava o meu terno e colocava aquela pessoa e levava ela para algum lugar, para o hospital, algum lugar, e orar por ela primeiro. Irmãos, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ter compaixão, entender que a nossa luta é contra Satanás, não são contra essas almas. E eu vou finalizar aqui. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus percorria todas as cidades, ensinando, pregando, curando. Irmãos, o que a gente tem feito com o nosso tempo livre? Não é errado você passear, tá? Mas será que não dá para dar um telefonema, entregar um folheto, fazer uma visita, interceder, misericórdia? E Jesus trabalhava incansavelmente. Às vezes as pessoas pensam, não, tem que fazer só os pastores, você está enganado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Quem crê. Se você crê em Jesus, é para você também. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Nós temos que cumprir essa missão. E diz mais: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava ensinando, pregando e curando. Tem pregador que estou ensinando, estou pregando, estou curando, tá bom demais. Glória a Deus que Deus usa. Mas Jesus viu a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles eram como ovelhas desgarradas e errantes, que não tinha pastor. Ninguém consegue fazer nada sozinho, pessoal. Ninguém consegue. A obra é para mim e para você. Deus nos deu uma missão, isso é um privilégio. Nós somos embaixadores do reino. E diz que as ovelhas estavam desgarradas, errantes. Irmãos, quanto não estão errados? Quanto não estão perdidos, desgarrados? Estou precisando de um pastor que é Cristo, que é Jesus. Jesus teve grande compaixão olhando para aquelas pessoas. Uma certa vez, há muitos anos, ele não era nem ministro ainda, não era pastor ainda, mas eu estava evangelizando, aí o Espírito Santo me lembrou dessa passagem e de outra. Eu olhei assim, olha para a cidade, olha quanta gente precisa ouvir falar do meu nome. O tempo está pronto para a ceifa. E, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou pregando aqui, mas isso aqui também é para mim, irmãos. Eu me lembro uma certa vez que eu estava em casa. Não era ministro religioso ainda. Não era um pregador.
Estava em casa, o Espírito Santo vai no hospital evangelizar. Isso eu estou falando para vocês aí há mais ou menos 20 anos. Estou pregando aí já uns 18, de 18 a 20 anos que eu estou pregando. Mas só para você entender, eu fui, peguei, irmãos, panfleto e fui. Segurança disse, mas não pode entrar. Eu falei, não, mas Deus mandou vir aqui. E Ele deixou. Quando Deus está no controle, irmão, tudo flui. Entrei, evangelizei, saí aliviado. A gente precisa ser mais sensível à voz de Deus. Se a gente se compadecer mais pelas almas, se a gente se comover mais pelas pessoas, o Espírito Santo vai nos usar, irmãos. Nós vamos ganhar vidas. Pessoas serão atraídas pelo amor dele, pela graça dele. Mas nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia. Com comer, com beber, com vestir, com o dia da manhã. Estamos esquecendo esse lado. Por isso que o mundo está do jeito que está. A sociedade está do jeito que está, porque está faltando compaixão e misericórdia. Hoje em dia tem guerra por causa de poder de igreja, quem tem mais povo, qual a igreja que dá mais, qual a igreja que tem mais visibilidade. Hoje está assim, disputas de ego. Deus não está nisso não, irmão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, em nome de Jesus. E ele diz mais aqui, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. E é grande, mas são poucos. Jesus que está falando isso. Porque muitos não querem colocar a mão na massa. Não intercede, não oram, não entrega um folheto, não fala de Cristo. Às vezes está conversando com alguém, a pessoa está abrindo o coração, que Deus já prepara mesmo terreno. A pessoa está abrindo o coração ali, falando do que está acontecendo na vida dela, na hora que ela tem que entrar com a palavra, e ela não entra. Na hora que ela tem que falar com Cristo, não fala. Aproveite o momento. Em nome de Jesus, Deus prepara o terreno. Só lança a semente. A semente vai produzir, vai crescer por si só. Por mais simples que seja a palavra, mas a palavra de Deus é poderosa. Ela permanece para sempre no céu. A palavra dele liberta. A palavra dele é digna de toda honra. Semeie. Em nome de Jesus. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus falou, olha, pelo menos ore. Ore, se você não quer ir, pelo menos ore, para que Deus envie alguém, para que Deus levante alguém para ir lá para o prostíbulo, para evangelizar. Não entrar lá dentro, como alguns, não, vou entrar lá dentro, no prostíbulo, porque eu sou de Deus, não vou me contaminar, vai cair. Vai cair. Tem um lado de fora, não precisa entrar lá dentro. A não ser se for uma coisa específica mesmo. Às vezes as pessoas estão usando droga. Vai, Deus te dirigir, vai e fala. Alguém que está doente, às vezes Deus toca no seu coração, liga para fulano. Liga para fulano. Responda para você mesmo. O que você tem feito com as suas redes sociais? Desculpe aqui, com todo temor a Deus, o que você tem postado? Nada contra o que você posta, mas você posta pelo menos um versículo. Se compartilha alguma mensagem, você tem que fazer isso. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Você tem que usar suas redes sociais principalmente para isso. Não é errado colocar uma foto ou outra coisa que você quiser colocar. Mas faça isso. Em nome de Jesus. É para a glória de Deus. Compartilhe. Aquilo que você ouve está sendo bom para você, compartilhe. Irmãos, é importante. O tempo está se aproximando do fim. Jesus está voltando. Temos que orar para Deus levantar obreiros para a sua seara. Hoje está escasso, irmãos. Pessoas para ajudar na obra. Pessoas para falar de Jesus. Pessoas para falar de Cristo. Quem já tem um tempo assim, vai perceber o que eu vou falar. A coisa mais difícil hoje é você ver um crente na rua evangelizando. Há uns anos atrás era assim, ó. Como que as pessoas vão se converter se não há quem pregue? Já viu isso em Romanos? Romanos, nem preparei isso aqui, mas eu só vou ler. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Misericórdia. Eu vou te indicar um livro.
Se você nunca leu, leia. Em seus passos, o que faria Jesus. É um best-seller. Em seus passos, o que faria Jesus. Lá fala de um pastor estudioso. Eu posso mostrar para vocês, não tem só esses livros aqui não. Ó. Tem muitos livros. Tem outra estante aqui que não dá para ver. Tem outros livros que não estão aqui. Poderia mostrar para você. Mas e daí? Se não tem amor pelas almas? E daí? Ter conhecimento. A primeira carta aos Coríntios 13 diz isso. Não quer dizer nada. Se não ama, que adianta eu profetizar? Que adianta eu vender tudo, dar aos pobres? Primeira carta aos Coríntios 13. Se não tem amor. Aí fala, e se eu fizer maravilhas, milagres? E daí? Se eu não tenho amor? E o que a gente mais vê. Hoje tem disputa de ego, por causa de conhecimento, outras coisas mais. Pessoas ficam brigando por causa de calvinismo, arminiano, uma contenda do inferno. Vai pregar Jesus, vai falar de Cristo, vai falar do amor de Deus. As pessoas não querem saber isso não, isso mais perturba. Leia a carta a Timóteo. Isso é como câncer. Essas disputas religiosas, disputa de doutrina. Se você crê dessa forma, glória a Deus. Mas não atrapalha a obra de Deus. Fale de Cristo, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui. Eu não preparei, mas a palavra de Deus diz assim. Só vou me localizar aqui, pessoal. Deixa eu só achar aqui a passagem bíblica que fala sobre esse assunto. Que eu não preparei, achei. Capítulo 10 de Romanos, o versículo 12 diz assim, 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos dos pés que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. As pessoas só vão ter fé em Jesus quando a gente pregar a palavra. Quando a gente anunciar a palavra. Nós temos que ser cartas vivas, como diz a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios 3. Temos que ser cartas vivas de Cristo. As pessoas têm que ler a gente, têm que ler essa carta. Nós somos essa carta de Jesus. O que as pessoas têm lido em nossas vidas? Quando ela olha para nós, o que ela lê? Irmãos, eu senti de Deus, eu estava com outra mensagem linda. Deus me deu uma revelação que o meu coração se alegrou. Mas eu senti, meu espírito se comoveu por trazer essa palavra. Vamos tratar as almas com amor, com carinho. Os pastores têm que cuidar das ovelhas, não maltratá-las, espancá-las, não dominá-las. 1 de Pedro 5 diz isso, como tem tantas outras passagens, com brutalidade. E nós, como servos de Deus, devemos mostrar o caminho que é Cristo. Não precisa contender, discutir, brigar, não. Vamos falar do amor de Cristo. Jesus está voltando, irmãos. E eu quero que essas pessoas subam. Eu tenho parentes que ainda não são convertidos. Mas a Bíblia diz que é dano que se recebe, que implanta colhe. E Deus cuida. Se você está honrando, eu ia parar aqui, deixa eu te dar uma revelação que Deus me deu há muitos anos. Eu vou te dar essa palavra, para você nunca mais esquecer essa palavra. A Bíblia diz assim, Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Aí o versículo 5 diz, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou. Aí no versículo, no capítulo 11, isso foi no capítulo 10, é continuação, versículo 11, olha o que diz. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus falou, vai, pregue, expulse demônios, fala da salvação, prega o arrependimento. E eles foram. Quando eles foram, Jesus foi pregar onde? Na cidade deles, nas casas deles.
Ô irmãos, é quem planta colhe. Se a gente fazer o que Jesus está mandando a gente fazer, Jesus vai mandar alguém. Se você tem um parente, pode estar até em outro estado, outro país, outra cidade, porque você está obedecendo, ele vai enviar alguém lá. Pode estar no hospital, pode estar na UTI, Deus vai enviar alguém lá. Em nome de Jesus. Porque Deus se preocupa com as almas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, para salvar as pessoas. E é isso que ele quer fazer. Os irmãos andam muito, vamos dizer assim, inquieto em relação a isso, porque tem muita gente esfriando e mais gente fora da igreja do que dentro. Infelizmente isso tem acontecido. E por que essas pessoas estão fora? A maioria foi maltratada, irmãos. Infelizmente, a maioria estão escandalizadas, porque achavam que tinha que fazer comércio, tinha que fazer algo, e não precisava nada disso, é só crer. O dízimo é de Deus, a oferta é de Deus. Mas é só crer no Evangelho, não precisa fazer negócio com Deus, barganha com Deus. É só crer. Quem crê verás a glória de Deus. Deus colocou isso no meu coração. Coloque essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus e viva. Se você sentir, compartilhe esse vídeo. Depois vai estar lá no YouTube, no meu canal. Mas irmãos, eu quero que você seja abençoado, que você seja despertado por essa palavra, como Deus aqui me trouxe essa revelação. Eu quero orar por você. Eu quero, irmãos, clamar pela obra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Amado Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Senhor, meu Deus, obrigado por essa mensagem. Ia pregar uma outra palavra, e o Senhor me colocou essa no coração. O Senhor me fez lembrar essa passagem bíblica. O apóstolo Paulo se comoveu, se incomodou. Meu Deus, de ver aquela cidade entregue à idolatria. E quantos hoje, Deus, são teus servos, já não se incomoda mais, não se comove mais com os perdidos, já não oro mais, não intercede. Nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus, nos perdoa. Que o Senhor venha nos despertar, Deus, porque tem tanta gente sofrendo. Oh, meu Deus, uns anos atrás, quantos não saíam para a rua, para as ruas para evangelizarem? Quantos que falavam de Cristo hoje não falam mais, intercediam, tinham esse ministério? Pai, tem misericórdia. Levante obreiros para a tua seara, porque ela é grande, Deus. Levante, meu Deus querido, colunas. Dê um suporte financeiro para a tua obra, ela precisa, mas também precisa de evangelistas, de pastores, pessoas compromissadas com a tua palavra. Abençoa os membros da igreja. Oh, meu Deus querido, espalhado pelo Brasil e o mundo. Abençoa, Deus. Abençoa a tua obra. Nós clamamos, meu Deus, por aquela pessoa que nós nem conhecemos, mas que está pensando em suicídio, em tirar sua própria vida. Pessoas neste momento que estão no estado terminal, meu Deus, em casa, no hospital. Pessoas neste momento, meu Deus, sendo assaltadas, de livramento, Pai. Pessoas neste momento sendo sequestradas, de livramento. Ou quem está em cativeiro. Oh Deus, misericórdia por aqueles que se prostituem, que estão vendendo o seu corpo. Meu Deus querido, Deus amado, tem misericórdia dos homossexuais. Meu Deus querido, abençoe as prostitutas, os idólatras. Abençoe, meu Deus querido, o Senhor não faz acepção de pessoas. Pai querido, Pai amado, todo ser humano tem uma consciência, ele sabe quando erra, ele sabe quando está errado, mas ele não tem forças para se libertar, a não ser através do teu Filho Jesus Cristo. Por isso que precisamos pregar a tua palavra, para que eles vençam, meu Deus. Oh, Pai querido, esses pecados, em nome de Jesus, abençoa, Pai, os perdidos. Abençoa o nosso país, abençoa nossa nação. Infelizmente há muita corrupção, parou, Deus, mas já teve muito. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, nossos governantes, as autoridades desse país. Que o Senhor abençoe os hospitais. Abençoa, Pai, nossa família, nossa parentela. Abençoa, Pai. Nós te pedimos os nossos bairros, as nossas ruas. Abençoa, Pai, onde moramos. E usa-nos como instrumento do Senhor. Para a glória do teu santo nome. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que Deus
Deus fale muito, muito com você. Eu sou limitado. Mas Deus nos levantou para ser mensageiros dele, embaixadores dele. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Não tenha vergonha de ser cristão. Todo mundo tem que saber que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra. E lembrando, às vezes o ambiente que você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, só tem você de cristão, só tem você de crente, você é o sal. Para dar sabor, para dar tempero. Como eu dei um exemplo, não adianta colocar sal e uma carne que já estragou. Não adianta mais. Então você é o sal para conservar. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Você é luz para iluminar. Por isso que você incomoda as trevas. Porque você é luz. Por isso que a inveja, a perseguição e tantas outras coisas. Deus é contigo, Deus é com você. Que Deus te use poderosamente, meus irmãos. De todo o meu coração te peço. Essa palavra também Deus falou comigo. A palavra vem, a Bíblia diz que é como... A palavra de Deus é como espada. Ela serve tanto para cortar como para ferir. Às vezes a palavra faz isso. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Tem muita gente precisando do amor de Cristo. Tem muita gente orando neste momento, pedindo ajuda. Tem muita gente nesse momento que não sabe mais o que fazer como ovelha perdida. Mas Deus levantou a mim, a você e os servos dele para dar continuidade na obra de Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, estamos aqui com o coração aberto, coração feliz, e que Deus nos use cada dia mais e use você também aí. Tá bom? Viu meu irmão Fábio Onofre aí? Glória a Deus, que Deus te abençoe, querido. Minha irmã Maria Oliveira, minha irmã Aura, Márcia, meu irmão Marcos e outros que apareceram aí, minha irmã Vera e tantos outros que estão aí, irmão Genildo e os meus irmãos aí, minha irmã Célia, Soninha. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que estão sintonizados aqui, a Ana Laura, e depois, né, outros que vão entrar e também vão assistir em nome de Cristo. Sentindo o coração, compartilhe, divulgue. Que Deus seja louvado por tudo isso. Minha irmã Mônica está aí também, meu irmão Gilson. Glória a Deus. Irmãos, antes de finalizar, eu vou pedir a sua ajuda, se você sentir no seu coração. O dízimo a gente dá onde a gente se alimenta. O dízimo é Deus que manda a gente pedir. Daqui uns dias eu vou ter um canal, vai ser o mesmo no YouTube, que eu vou usar também para perguntas e respostas. Já. Daqui uns dias eu falo com vocês sobre isto. Mas nós tomamos uma decisão de obedecer a Deus, começamos um trabalho, e se você puder ajudar, sentir no coração, porque Deus ama com alegria. Não adianta eu chegar aqui e fazer sua cabeça. Você quer ver um negócio? Deixa eu chegar e falar para você aqui, ó, um exemplo, tá? Vamos supor que você tem um filho nas drogas, um filho perdido por aí. Eu chegar e falar para você, ó, se você fizer essa oferta de R$100 e você fizer, você vai ver que Deus vai salvar o seu filho, Deus vai libertar o seu filho e tal. Eu mexo com o seu psicológico e você vai fazer. Porque você quer ver seu filho liberto. Quem não tem entendimento, a maioria faz. Não é assim que funciona. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem que crer na palavra. Vocês estão entendendo? Por isso que tem muita gente frustrada, muita gente fora da igreja. Por causa dessas coisas. Uma dessas coisas. Tem outras também. Às vezes perseguição e outras coisas mais. Mas eu sempre falo, olha para Cristo. Tem muitos pastores de Deus, viu, pessoal? Muitos homens de Deus abençoados. A Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Mas é só para você entender. Agora, a obra de Deus precisa, qualquer obra de Deus precisa. E em nome de Jesus Cristo, eu vou passar aqui o número da conta. O banco é Bradesco, agência é 2302, agência 2302, conta corrente 20228-2. Conta corrente 20228-2. Que Deus multiplique e prospere na sua vida. Em nome de Jesus. E você que tem um ministério, desperte esse dom que há em você. Tem muita gente precisando desse dom aí. Não pare não, meu filho. Ô, minha filha, desperte. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Eu, pastor, estou me podando, eu tenho um chamado. Meu filho, Deus é contigo. Onde tiver as plantas dos seus pés, Deus é com você.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, está aí a conta, minha irmã colocou, em nome de Jesus. Essa palavra, tenho certeza que falou muito aos nossos corações, veio do trono de Deus, e que Deus enriqueça você, te abençoe com toda sorte de bênçãos mesmo, de coração. Eu finalizo por aqui, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, e que o Senhor te ilumine, te guarde, e que você tenha boas notícias essa semana aí. Glória a Deus. Ô glória! Deus os abençoe, povo abençoado, povo de Deus.